Considerando-se o intervalo real menos 1, 5, e aí a gente vai tomar cuidado com o início e o fim aqui, né? Se pertence ou não, analisar os itens abaixo. Então, antes de olhar para os itens, vamos dar uma olhada mesmo onde, como que se dá esse intervalo. Deixei uma semi-reta pronta aqui exatamente para isso. Olha só, nós temos o menos 1, então vou posicionar aqui mais ou menos o menos 1, tá? Vou colocar ele por aqui, ó. Então, tá aqui o nosso menos 1. E aí nós temos também o 5, tá bom? Então, veja, eu vou colocar todos os... vou de 1 em 1 aqui, né? Todos não, mas vou de 1 em 1 aqui para a gente entender. Então, depois do menos 1, né? Na ordem crescente, nós temos o 0. Depois nós temos o 1, o 2, o 3, o 4 e finalmente o 5. Correto seria estar com o mesmo espaço, né, pessoal, entre eles, mas dá para entender aí. E aí vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse símbolo aqui, tá? Então, esse colchete aqui, ó, virado para dentro significa que o intervalo ele é fechado ali. Se ele é fechado ali, o menos 1 faz parte do intervalo. Então, nós costumamos colocar aqui na reta, na semi-reta, o que a gente chama de bola fechada, tá bom? E depois nós temos o 5 com parêntese. Esse parêntese, tá? No caso lá, voltado para dentro, né? Claro, o parêntese não fica voltado para fora. Significa que o intervalo é aberto ali, tá? Esse parêntese ele pode ser substituído pela chave, pela chave não, pelo colchete também, só que virado para fora, né? Então ele poderia ser assim, ó, ou, né, um colchete virado para fora, tá bom? Poderia vir aqui, ó, e fazer assim, ó, teria o mesmo significado, colocar esse colchete para fora, tá? Mas vamos lá, então se é parêntese ou colchete para fora, o 5 ele não pertence ao intervalo real ali. Então, nós vamos deixar a bolinha nele, que a gente chama de aberta, tá? Vou desenhar aqui a bolinha, vou até exagerar nela, mas não vou pintar o interior dela. Isso significa que para nós ela é aberta. Nós estamos observando, então, esse intervalo aqui, ó. E é isso que nos interessa para a questão. Então, vamos dar uma olhada nas opções que nós temos aqui. Número 1 diz o seguinte: o número 0 pertence a esse intervalo. Bom, veja que nós organizamos bem aqui, e aí já é possível que nós possamos observar o 0. Olha aqui, o 0 aqui, ó. Como está pintado ali, ó, ele pertence. Nele nós temos uma bolinha fechada, tá? São várias bolinhas fechadas aqui, uma infinidade delas, só a última que é aberta. Essa infinidade de bolinhas fechadas é que compreende, que faz o segmento surgir, tá bom? Então, esse aqui a gente destaca como algo que é interessante, que está valendo. O número 5 pertence a esse intervalo? Bom, isso a gente já discutiu. Não, ele não pertence porque a bolinha é aberta, né? Então, esse daqui eu vou classificar como errado, como falso. E a interseção desse intervalo com outro intervalo, ó, 4, 8. Vamos dar uma olhada nesse outro intervalo, então? Ele é fechado, tá vendo? Ó, colchete para dentro e colchete para dentro. Então, ele vai do 4 até o 8. Então, o interessante é você fazer uma outra reta ou semi-reta aqui embaixo. Observar o 4, que é o primeiro, né, que a gente já fez, e posicionar. A gente costuma até fazer assim, ó, tracejar, para que a posição dele fique bem parecida com o que está em cima, para que haja de fato uma comparação. Se você desenhar o 4 muito longe daqui, fica difícil comparar de forma direta, né? E vai até o 8, ou seja, ele passa aqui pelo 5 também, 6, 7 e 8. Ambos com o que a gente está chamando de bola fechada, né? Por conta do colchete para dentro. Então, o intervalo que nos interessa aqui é esse, para representar
este intervalo aqui. E aí ele está dizendo sobre a interseção. O que é interseção? Ora, é o que é repetido nos dois, né? O que está nos dois ao mesmo tempo. E ele está dizendo que essa interseção é vazia. Isso não é verdade. Veja, nesse intervalo de cima, a gente tem do 4 até o 5 com a bolinha aberta, ó. Né? Então, se nós formos representar o que está igual nos dois, veja, o que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter aqui o 4 com a bolinha fechada, porque é fechado aqui, e aqui, embora a gente não tenha desenhado a bolinha, lembra? Para formar o segmento é um monte de bolinha fechada. Então, aqui também tem uma bolinha fechada, né? Então, ela faz parte dos dois ao mesmo tempo. O 4 entra, né? Aí, tudo que está aqui no meio, ó, tudo que está no meio do 4 até o 5, do 4 até o 5, está entrando nos dois. Então, você tem um monte de bolinha fechada aqui e um monte de bolinha fechada aqui. Portanto, essas bolinhas, elas estão na interseção do intervalo, tá? Bom, e aí há um problema no 5. Essa questão, ela não tem nenhum pega nesse sentido, porque ela diz que a interseção é vazia, a gente já percebeu que não é, né? Só que poderia ter um peguinho aqui, né? Para falar que o 5 faria parte da interseção. Se interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo, e já há constatação de que o 5 não está no primeiro intervalo, então a bolinha dele aqui, ó, embaixo, é uma bolinha aberta também. Ele não está ali, tá bom? Então aqui você tem alguns elementos, mas não 5. Se nós... Então, assim, está respondido, né? A única verdadeira aqui ficou o item 1, né? Está correto, ó. Somente o item 1 estão corretos, né? Todos os itens não. O segundo também não, porque é o peguinho exatamente do 5 pertenceu ao intervalo, tá bom? Bom, então a interseção não é vazia. Agora, só para melhorar um pouquinho mais, para a gente tirar um pouquinho mais da questão, tem questão que vai trazer um X, assim, né? Falar de um X. Então, ó, eu posso dizer, imagina que aqui tem um monte de número aqui, né? No meio, do 4 até o 5. São infinitos os números, porque ele está lidando com intervalo real, tá bom? Então, nós temos aqui qualquer número de 4 até o 5, sem o 5 entrar. Então, eu posso dizer, e tem questão que vai fazer isso, que eu posso chamar esses números aqui de x, né? Tem um número x ali, tá bom? E aí, só para a gente ilustrar, daria para dizer que em relação à interseção, tá? Em relação à interseção entre esses dois intervalos, ela pode ser descrita, né, dessa maneira aqui, olha. O x, ele é um número que é menor, né? Então, ele é menor. Deixa eu pôr aqui, ó. Ele é menor do que o 5, tá? Então, ele está antes do 5, né? E ele está depois do 4. Tá bom? Então, veja, o x ele é menor que o 5 e, ao mesmo tempo, ele é maior do que o 4, né? Só que com um detalhe. O 4 entra nesse intervalo. Então, eu uso o símbolo aqui com o igual, ó. Já aqui no 5, como a bolinha é aberta, ele não entra, então eu não ponho o tracinho por baixo, né? Para falar do igual também, tá bom? Então, eu poderia dizer que x está nesse intervalo, ou seja, que 4 menor ou igual a x menor do que 5, né? Tal que, aí você pode colocar aqui, interseção. X pertence aos reais tal que, né? O x está nesse intervalo. Então, poderia ser uma opção para marcar ou para se ler dessa maneira, tá bom? Só então para melhorar um pouco esse entendimento aí.